Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 22 de setembro de 2022, uma quinta-feira, e nesse vídeo de hoje eu vou atualizar a situação do mercado de criptomoedas. Afinal, Bitcoin e várias altcoins hoje dispararam. O que está acontecendo? As coisas melhoraram? Qual que é a perspectiva para os próximos dias? É disso que nós vamos falar hoje. Se você quer entender a situação do Bitcoin após a reunião de ontem do Fed e como a situação pode ficar para as criptomoedas, assista esse vídeo até o final. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então indo aqui para o gráfico do Bitcoin, o que a gente vê aqui, né? A gente vê que hoje, dia 22 de setembro de 2022, a gente viu o Bitcoin subindo mais de 5% no dia. Fazia muitos dias que a gente não via o Bitcoin fazendo um movimento tão forte. A última vez foi lá no dia 9, ou seja, tinha mais de 10 dias aí que o Bitcoin não subia tanto num único dia e fechava assim, né? Mas e aí, Tainan? Será que o Bitcoin reverteu a tendência de baixa para uma tendência de alta? Pessoal, a situação me parece um pouco mais complicada do que uma simples situação, tá? Eu não consigo ver aqui um sinal muito claro de reversão no Bitcoin. Se a gente der um zoom out no gráfico e começar analisando o gráfico mensal do Bitcoin, o que eu vejo aqui, pessoal? Tem aquele topo duplo que a gente comentou lá, que está com alvo nos 12 mil, tá? Então a gente tem esse topo duplo. Se a gente der um zoom aqui no gráfico, for para o gráfico diário, a gente tem aquela cunha ascendente, padrão de continuação da tendência de baixo, que foi rompida para baixo, tá? Então, essa cunha projeta o Bitcoin ali nos 16 mil dólares aproximadamente. Então, assim, pessoal, no gráfico aqui, não tem nenhum padrão gráfico agora rompido indicando alta, somente padrões gráficos rompidos indicando mais esquerda, tá? Infelizmente é o que o gráfico diz. Não é eu que estou dizendo isso, pessoal, é a análise gráfica que está dizendo isso, tá? Então, a perspectiva para o Bitcoin, infelizmente, não é das melhores. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que essa alta que aconteceu hoje, para mim, ela tá mais para um short squeeze, tá? Um movimento aí de as pessoas que estão muito líquidas, né? A maior parte das pessoas estão com dinheiro em caixa comprando, tá? Quando tem muito dinheiro em caixa e tá todo mundo querendo sair do mercado, qualquer comprinha faz a diferença, faz o mercado fazer esses movimentos para cima. E a gente está tendo, pessoal, um certo descolamento do mercado de criptomoedas em relação a bolsas americanas hoje, tá? A gente vê, não só bolsas americanas, mas o mundo inteiro. Se a gente olhar aqui o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos hoje, ele caiu quase 1%, tá? Se a gente for aqui para o DXY, o índice do dólar, né, que mostra aí a aversão a risco do mundo, ele até fechou em baixa, pessoal, mas ele chegou a bater uma máxima hoje, tá? O DXY hoje chegou a bater 111,81 pontos, tá? Isso aqui mostra que o mundo está indo para o dólar, tá? O mundo está avesso a risco e mesmo assim o Bitcoin subiu mais de 5% hoje. Pessoal, em termos de fundamentos macroeconômicos, o que está acontecendo? Por que o Bitcoin está subindo, né? Bem, pessoal, é uma coisa que eu tenho que comentar com vocês, tá? Ontem a gente teve a reunião do Fed e o que aconteceu? Ele deu 0,75. Muitas pessoas não entenderam porque o mercado reagiu mal depois da reunião. Mas como eu disse, pessoal, a alta de juros que ele ia dar não era o X da questão. Isso aí o mercado já até tinha bastante certeza ou quase certeza de que ele iria dar 0,75. A questão era que nessa reunião de setembro ele iria divulgar também os dados macroeconômicos, as projeções do Fed para o PIB dos Estados Unidos, crescimento econômico, desemprego, inflação e também taxa de juros. E o que aconteceu, pessoal? Primeiro, tá? PIB. O que o mercado estava esperando desde a última reunião de junho do Fed? A projeção era que a economia americana crescesse em 1,7% esse ano de 2022. Nessa reunião de ontem, eles deram a projeção de 0,2%. Para 2023, a projeção também era de 1,7% e diminuíram para 1,2%. Para 2024, a projeção era de 1,9%, diminuíram para 1,7%. Tá? E o pior, pessoal, não é isso. Os dados de inflação mostram que o Fed só vai conseguir fazer essa inflação convergir para a meta, que é 2, agora está mais de 8, lá
para 2025, tá? Isso significa que provavelmente o Fed vai ter que manter as taxas de juros lá dos Estados Unidos alta, em um patamar que suga dinheiro dos mercados dos ativos de risco para ativos mais seguros, como os títulos públicos e títulos de dívida, por mais 2, 3 anos, tá? 2023, 2024 e também uma boa parte de 2025, tá? Só para vocês terem ideia, pessoal. Uma coisa que surpreendeu negativamente ontem o mercado, para o final de 2022 até junho, que o mercado esperava e o Fed falava que ia fazer? Ele falava que em 2022 a taxa de juros nos Estados Unidos ia encerrar em 3,4. Ontem ele passou 4,4. Tá? O mercado estava esperando 4, 4,10 e veio 4,4. Veio até acima do que o mercado começou a precificar quando saiu aquele CPI ruim na semana passada. E para 2023, o mercado esperava 3,8 e ele subiu para 4,6. Tá? E provavelmente, pessoal, a taxa de juros lá nos Estados Unidos deve ficar alta, na casa dos 3. 2024, 2025, 3 é um patamar alto, pessoal, porque a taxa de inflação nos Estados Unidos, historicamente, é na casa dos 2. Isso quer dizer que se a gente olhar a taxa de juros agora, visando mais longo prazo, a taxa de juros ela vai estar aí maior do que a inflação média dos Estados Unidos. Ou seja, ela está uma taxa de juros real praticamente positiva aí, tá? Então, assim, meus caros, a renda fixa começa a ficar muito atrativa e começa a ser bem melhor do que ficar se arriscando em mercados que não param de cair, tá? Então, meus caros, é basicamente isso que causou aquela aversão a risco ontem. Se a gente for aqui no gráfico do Bitcoin, pessoal, se a gente olhar aqui para o que aconteceu ontem, né, a gente vê que não só o Bitcoin, mas todos os mercados, após a reunião que foi ontem às 3 horas da tarde, os mercados estavam subindo, né, especulando aí talvez que os dados viessem dentro do esperado. Enfim, o que aconteceu? O mercado caiu, tá? O Bitcoin chegou a bater quase 20 mil, depois foi para 18 mil, uma volatilidade insana, tá? Por isso que eu não gosto de operar nesses dias. Então a gente teve essa situação, né, os dados não vieram bons, o resultado ele foi sentido nas bolsas americanas. Hoje, as bolsas americanas continuaram caindo e o Bitcoin, as criptomoedas fizeram um movimento ali, praticamente um short squeeze, tá? Mas que eu não dou muita credibilidade, pessoal. Como eu disse para vocês, eu estava shortando algumas moedas. Quem acompanha meu canal deve ter visto e eu continuo shortando essas moedas, tá? São elas, pessoal, Matic. Matic, eu continuo vendo um ombro, cabeça, ombro. Ela pode estar fazendo pullback aqui no gráfico, tá? Ou seja, o retorno para retestar a linha de pescoço, mas eu continuo vendido na Matic, meu alvo para Matic é ali na região dos 50 centavos aproximadamente. Tá? Outra moeda que eu continuo vendido, apesar de ter subido hoje mais de 6% é a Ethereum. Sim, a Ethereum subiu hoje, mas a tendência dela agora, a tendência principal é de baixa desde novembro de 2021 e ela fez um padrão aqui, um ombro, cabeça, ombro, revertendo aquela tendência de alta que iniciou com a hype do The Merge, tá? O alvo tá ali na região dos $1.000, então a Ethereum deve voltar para os $1.000, é o mais provável, tá? Então, continuo vendido na Ethereum. Cardano, pessoal, hoje ela subiu, hoje a gente teve o hard fork vazio, né? Atualização na Cardano. E aí, Tainan, Cardano agora vai subir depois dessa atualização? Na minha opinião, não, tá? Se a gente olhar o gráfico da Cardano aqui no curto prazo, a gente tem um padrão conhecido como triângulo descendente, um padrão de continuação da tendência de baixa, tá? Os topos vão ficando mais baixos, mostrando que os vendedores estão empurrando cada vez mais para baixo. Os compradores só estão conseguindo defender uma certa região, mas eles não conseguem empurrar mais para cima. Isso aqui mostra que a maior probabilidade desse padrão é de romper para baixo. Então eu vejo para Cardano maior probabilidade de continuar caindo, estou shortando nela, tá? Ontem na live eu comentei aí como que eu me posicionei na Cardano. Uma das minhas entradas já foi pega, tá? E a outra ainda não, o mercado não subiu para pegar, e eu expliquei bem detalhadamente, mas só para resumir, pessoal, para mim o alvo da Cardano, se a gente projetar esse triângulo descendente para baixo, tá? O alvo está ali na região de aproximadamente 25 centavos, tá? Então a Cardano tem tudo para ir buscar a região dos 20 centavos de dólar e eu prefiro apostar na queda, porque é o que o gráfico está indicando e também o contexto só piora, pessoal. O Fed, as notícias que vêm aí relacionadas à política macroeconômicas não são boas, tá? Uma moeda em que meu short foi estopado ontem naquela alta, porque eu fui descendo stop para o preço do lucro, um ponto onde eu já estava no lucro, foi a Ethereum Classic, tá? O meu short na Ethereum Classic foi estopado ali no horário da reunião, porque eu já tinha descido o meu stop no dia, eu estava no lucro, tinha iniciado o short na semana passada, e com o mercado subindo rápido, pegou meu stop ali e acabou encerrando a operação. Eu não vou abrir outra na Ethereum Classic, tá, pessoal? Mas eu continuo com a visão baixista.
O Bitcoin, eu acho que é a moeda mais arriscada para shortar, porque ele está próximo de uma região de suporte, né? A gente tem que apostar aqui que ele vai romper o suporte, então é algo um pouco mais difícil, tá? Um pouco mais arriscado, mas as altcoins como a Ethereum tem um bom espaço aqui para cair até os $1.000, né? A Matic, enfim, tem várias altcoins aí com muito espaço para cair, tá? A Cardano, se ela perder esse suporte na região dos 40 centavos aqui também, meus caros, suporte para ela só na região ali dos 20 mesmo, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Por esse vídeo de hoje é isso. Vejo vocês amanhã. Amanhã vai ter live lá no canal do Voepa, às 21 horas, se eu não me engano. Eu vou avisar lá no canal do Telegram. E é isso, pessoal. No mais, desejo a vocês aí uma ótima noite, uma boa quinta-feira, bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.